Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Corrupção de menores. A corrupção de menores, ela com este nome já estava no Código Penal desde antes de 2009, tá bom? Mas em 2009, o legislador pátrio, ele fez uma alteração. O que é que ele promoveu? Em 2009, a Lei 12.015, ela deixou o nome e mudou o conteúdo. Deixou o nome, corrupção de menores, e mudou o conteúdo. Na prática, o que nós temos aí não é mais propriamente a corrupção de menores em si. O que nós temos aí é a mediação de alguém para satisfazer a lascívia de um terceiro. É uma modalidade específica de lenocínio. Sim, o lenocínio, essa mediação para satisfazer a lascívia, o desejo sexual de um terceiro, ela se caracteriza, ou melhor dizendo, tem um aspecto bem interessante, ela se notabiliza porque nós temos aqui no contexto, por exemplo, três pessoas. Eu tenho aquele que vai mediar o favor sexual, eu tenho aquele que vai servir aos favores sexuais e eu tenho aquele que é o favorecido. No lenocínio, quem responde pelo crime, nesse caso específico, é apenas aquele que está fazendo o processo de mediação. É o agente que está induzindo este alguém a satisfazer o desejo sexual do terceiro. A pergunta que você pode fazer, ou que você deve estar aí agora encasquetado, deve ser: e esse aqui, professor, ele não responde por esse crime? Não, ele não responde. Porque a conduta é induzir alguém a satisfazer o interesse desse. Esse aqui não responde, só responde quem induz. Sim. E o que é que diz a redação do artigo 218? Antes da gente falar dela, eu quero fazer aqui, vou ir para uns, daqui a pouco, na verdade, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os dois, o comparativo. Porque eu tenho a mediação para satisfação para satisfazer a lascívia de outrem, tanto a mediação de menor de 14, como eu tenho a mediação daqueles que são maiores de 14. Eu quero que você fique atento para isso, porque de logo eu quero que você perceba, se eu estiver mediando, ou melhor, induzindo alguém menor de 14, eu estou no artigo 218. Se eu estiver induzindo alguém maior de 14, eu estarei no artigo 227. Sim, daqui a pouco eu vou mostrar para você um quadro comparativo dessas duas figuras. Você vai ver que é a mesma redação, tá bom? Inclusive, do ponto de vista de classificação doutrinária, nós repetimos exatamente a mesma coisa, de modo que tudo que eu falar no artigo 218, de modo geral, se aplica ao 227. Nós não voltaremos a ele porque é a mesma coisa, tá bom? A não ser alguma ressalva que eu vou fazer daqui a pouco com vocês. Mas voltando para o artigo 218, olha o que diz a redação legal. Induzir alguém menor de 14 anos, vamos grifar aqui, a satisfazer a lascívia de outrem. Sim, é o que nós temos aqui. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Induzir, meus caros amigos, é fazer brotar naquela pessoa a ideia, tá bom? É colocar na mente dela, é fazer brotar o desejo de realizar alguma coisa. Nesse caso, observem que ele fala induzir alguém menor de 14. Veja, quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Crime comum em relação ao sujeito ativo. Mas o sujeito passivo é próprio, porque a vítima tem que ser pessoa menor de 14 anos. Agora, se ser menor de 14 anos é elementar do tipo, lembrem
O que falamos no estupro de vulnerável se repete aqui. Se o agente desconhece essa circunstância, eu terei um fato atípico. Eu não ter fato atípico entre aspas. Fato atípico não, porque o 227 vai vestir a roupa, como a gente vai falar daqui a pouco, vai vestir essa conduta. Mas, para enquadrar no 218, eu quero que você fique atento que o agente deve ter a consciência, deve conhecer que a vítima tem menos de 14 anos. Senão, não configurará o artigo 211, não configurará o crime de corrupção de menores. Tudo bem, induzir o menor de 14 a fazer o quê? Aqui, o agente induz a vítima a satisfazer, induz o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra. E agora você deve estar se perguntando, meu caro amigo, mas Dudu, o que é satisfazer a lascívia de outrem? Aqui nós temos um tema bem interessante. Por quê? Primeiro eu vou expor para vocês a corrente majoritária e depois eu vou para a minoritária, tá bom? A corrente majoritária tem defendido que quando o legislador utilizou essa expressão satisfazer a lascívia de outrem, esses atos... primeiro vamos entender que satisfazer a lascívia de outrem é satisfazer o desejo sexual, a ânsia sexual, o ânimo sexual dessa terceira pessoa. Mas a doutrina tem tido o cuidado, na sua maioria, de sinalizar que aqui o agente induz o menor de 14 a praticar atos, comportamentos ou conduta que não sejam nem conjunção carnal, nem ato libidinoso. Porque se o agente induzir um menor de 14 a praticar uma conjunção carnal com outra pessoa, eu não estou na corrupção de menores, eu estarei no estupro de vulnerável. Então, aqui o menor de 14 é induzido a tão somente a praticar comportamentos de eroticidade, de luxúria, vestir roupinhas, fazer dancinhas, ficar em determinadas posições. É essa conduta que está sendo incriminada no artigo 218, segundo a maior parte da doutrina. Sim, a corrente majoritária defende que aqui o menor de 18 pratica atos de mera contemplação, atos de eroticidade, de sensualidade. E aí pode ser vestir roupinha, fazer dança, ficar em determinadas posições. Isso é que nós temos aqui como corrupção de menores. Essa é a corrente majoritária. De modo que se o agente induzir o menor de 14 a tocar, por exemplo, no terceiro, tocar no pênis, tocar no seio, tocar na vagina, ou se masturbar ou masturbar o terceiro, nós não estaremos na corrupção de menores, mas sim no crime de estupro de vulnerável que a gente falou na estante. Essa é a linha da corrente majoritária. Mas existe um raciocínio minoritário que merece respeito, merece atenção. Guilherme de Souza Nutti atentou-se que, e aí ele diverge da maior parte da doutrina, para dizer assim, olha, o Código Penal adotou a teoria monista como regra. Está lá no artigo 29. Que todo mundo que concorre para o crime responde por ele, na medida da sua culpabilidade. Autor, coautor, partícipe, todo mundo que concorrer, que contribuir para a prática de um crime, responde por aquele crime, na medida da sua culpabilidade. É o que diz a teoria monista. Todo mundo responde pelo mesmo crime. É um crime só. Nós vamos analisar o nível de contribuição de cada um, que é na medida da sua culpabilidade. Pronto. Essa é a regra. Existem exceções a essa regra? Sim. E as exceções à teoria monista, nós dizemos que são exceções pluralísticas à teoria monista. Se a teoria monista diz que todo mundo responde pelo mesmo crime, as exceções pluralísticas fazem com que, por exemplo, o autor responda por um crime, o coautor por outro,
ou o autor por um crime e o partícipe por outro. Vamos lembrar aqui um exemplo clássico. Você já estudou os crimes relacionados com o aborto. Ali nós temos exceção pluralística à teoria monista. Sim. Por quê? Observa só. A gestante, quando consente que nela seja praticada uma conduta, uma manobra abortiva, ela está no artigo 124. Está lá. Praticar o aborto em si ou consentir que outrem lhe provoque. Pronto. Então, quando a gestante consente, ela está no artigo 124. E o terceiro que pratica com o consentimento dela vai para o 126. Praticar aborto com consentimento da gestante. Então, veja você, o que é que eu tenho aqui? No caso do aborto, uma exceção pluralística à teoria monista, porque quem consente está num crime e o que pratica o aborto está com o consentimento está em outro. Então, Guilherme de Souza Nutti diz, o artigo 218, bem ou mal, ele criou uma exceção pluralística à teoria monista. Por quê? Porque esse induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, na verdade, significa que aquele que deveria estar no estupro de vulnerável, ao induzir um menor de 14 anos a praticar, a satisfazer a lascívia de outrem, ele foi trazido para o 218 e os demais, e a pessoa que pratica o ato material, a conjunção carnal ou o ato libidinoso, fica no 217A. Dizendo assim de outra maneira, se alguém induz o menor de 14 anos a masturbar um terceiro, esse que induziu, pela corrente majoritária, está no artigo 217A. Pela corrente minoritária, que Guilherme de Souza Nutti sustenta com muita propriedade, ele diz, esse que induziu fica no 218 e aquele cara que recebeu o ato material da masturbação fica no 217A. É isso. Maioria e minoria. Corrente majoritária, corrente minoritária. Nesse caso, eu vou dizer para vocês, a minha opinião é que Guilherme de Souza Nutti, embora seja minoria nesse caso, para mim, ele está com a razão. Tá bom? Para mim, ele está com a razão porque se você observar, e a gente vai observar daqui a pouco, tá bom? O artigo 227, quando fala da mediação para satisfazer os interesses sexuais, satisfazer a lascívia de outrem, e aí ele se dirige a pessoas que são maiores de 14, o 227 não são apenas atos de eroticidade, de sensualidade. É qualquer ato sexual. Então, não há como olhar a mesma redação e interpretar diferente. Se o 227 fala induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem, e lá no 227 todo mundo interpreta dizendo que ali é qualquer ato sexual, quando eu chego no 218, não há sentido nenhum dizer que aqui é só ato de sensualidade, ato de eroticidade, sem envolvimento corporal, sem prática de ato libidinoso ou de conjunção carnal. Então, na minha percepção, longe de avaliar se é bom ou se isso é bom ou se é ruim, o fato é que, do ponto de vista de uma coerência de raciocínio, Guilherme de Souza Nutti está com a razão. É minha opinião, mas deixo claro para você, é a minoria, tá bom? E eu acompanho, nesse caso, o pensamento de Guilherme de Souza Nutti. Bom, para a gente fechar o estudo do crime de corrupção de menores, eu quero que você observe que nós temos aqui um crime material, ele se consuma com resultado naturalístico consistente na prática efetiva dos atos pelo menor, os atos a que ele foi induzido. Então, não basta induzir, é quando o menor, depois de induzido, pratica a conduta, os atos, adota efetivamente o comportamento que satisfaz a lascívia de outrem. Porém, cuidado, a consumação não depende de aquele terceiro a quem se busca satisfazer a lascívia,
que ele se dê por satisfeito ou que ele tenha algum êxtase sexual. Isso não interessa. O que interessa para a consumação é o resultado naturalístico consistente na prática efetiva dos comportamentos a que o menor de 14 foi induzido. É um crime instantâneo porque nós não temos prolongamento da consumação no tempo, tá bom? Então, fica atento para isso. Esse é o crime de corrupção de menores. E para a gente chegar no próximo crime, antes eu trago para você aqui um quadro comparativo entre o 218 e o 227. Observe que a conduta é exatamente a mesma. Ó, meu amigo, induzir alguém. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Induzir alguém. A que? A satisfazer a lascívia de outrem. Estão percebendo? Ó, satisfazer a lascívia de outrem. Qual é a diferença? A diferença é que no 218 eu trato do menor de 14 anos. Então, se a vítima é menor de 14 anos, 218. Caso contrário, eu vou para o 227. Lembrando a você que aqui eu retomo aquela crítica que eu disse. A doutrina, na sua maior parte, entende que no 218 a vítima é induzida a comportamentos que não sejam conjunção carnal, nem sejam ato libidinoso, tá bom? Seriam atos de sensualidade, atos de eroticidade, mas sem necessariamente ser um ato libidinoso ou conjunção carnal. Mas quando chega no 227, a doutrina diz que aqui no 227 nós temos qualquer ato. Pode ser ato sexual, pode ser conjunção carnal, pode ser ato libidinoso. Uma incoerência. É por isso que eu, particularmente, vejo que Guilherme de Souza Nutti está com a razão. E apenas para destacar para vocês, tá bom? Olha que o 227, ele tem formas qualificadas, tá bom? Parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Vejam que o caput do artigo 227, ele se aplica às vítimas que sejam maiores de 18 anos, tá bom? Se a vítima for menor de 18 ou maior de 14, ou o agente for ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiado para fins de educação, de tratamento ou de guarda, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos. Perceba que é a mesma pena do 218, tá bom? 2 a 5 anos, tá aqui, ó. Se o crime for cometido com violência, grave ameaça ou fraude, reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. E, por fim, se for cometido com fim de lucro, teremos aqui a pena de multa também aplicada nesse crime do artigo 227. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.